Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros de qualidade da água. Os parâmetros de qualidade da água, eles caracterizam a água. Eles dizem como que essa água tá, o que que essa água apresenta. Nós temos três tipos de parâmetro. Nós temos os parâmetros físicos, os parâmetros químicos e os parâmetros microbiológicos. Os parâmetros físicos, eles falam das características que podem ser vistas, que podem ser sentidas a olho nu ou até pelo microscópio, características físicas da água. Os parâmetros químicos, eles dizem respeito às características químicas da água, ou seja, o que tem nessa água, quais os componentes químicos que fazem parte dela. E os parâmetros microbiológicos falam sobre os micro-organismos que estão dentro dessa água. Vamos começar falando um pouquinho dos parâmetros físicos. O primeiro parâmetro físico que eu queria falar para vocês é a temperatura. A temperatura, ela vai dizer qual que é a intensidade de calor dessa água. E por que é importante medir a temperatura da água? Porque se a temperatura da água estiver muito alta ou se ela estiver muito baixa, ela pode alterar a vida aquática. Alguns peixes não suportam temperaturas muito baixas. Outras plantas, outros peixes, eles não suportam temperaturas muito altas. Então, a temperatura da água é um parâmetro importante para ser medido. Uma das fontes que alteram a temperatura da água são os despejos industriais, ou até mesmo algumas fontes de energia, que jogam a água quente, né, que despejam o despejo, né, o esgoto quente na água e alteram a temperatura do corpo d'água. Se essa temperatura é alterada, um peixe, por exemplo, que está acostumado a uma temperatura de 20 graus Celsius, se sobe 1 ou 2 graus Celsius na água, ele não suporta essa temperatura e ele pode morrer. A temperatura, ela é medida através do termômetro, né? Muito fácil. Outra característica também da água é o sabor e o odor. A água, para ela ser potável, ela não pode ter sabor nenhum, né? Ela tem que ser insípida e ela também não pode ter cheiro nenhum. Ela tem que ser inodora. Outra característica física da água são os sólidos que compõem a água. A gente tem alguns sólidos que eles estão dissolvidos na água, eles são tão pequenininhos que eles se dissolvem na água. Esses sólidos dissolvidos, eles dão uma característica para a água chamada cor. Então, quando a gente tem alguma substância dissolvida na água, há uma mudança de coloração da água. Por exemplo, quando a gente pega uma água que ela está meio amarelada, pode ser pelo excesso de ferro que está dissolvido nela, né? Ou então, quando a gente pega uma água que ela tá, assim, com uma outra cor, né? Pode ser por algum vegetal, algum outro tipo de substância que esteja dissolvida nela. Então, quando os sólidos são muito pequenos, eles ficam dissolvidos na água. E esses sólidos dissolvidos alteram a cor da água. Lembrando que a água, para ser potável, ela tem uma medida de cor. A medida de cor, ela é dada por uma unidade chamada unidade de Hazen. Então, para a água ser potável, ela pode ter no máximo 5 unidades de Hazen. Mais pra frente, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que mostram como que a gente mede a cor da água. Além da cor da água, os sólidos, eles também podem alterar uma coisa chamada turbidez da água. Quando os sólidos eles são um pouquinho maiores, eles ficam suspensos na água, ou seja, soltos na água. E eles deixam a água turva. Essa turvação da água, causada por esses sólidos que estão soltos, que estão em suspensão na água, a gente chama de turbidez. A turbidez no tratamento de água é uma medida muito importante. Porque quando a gente vai colocar o desinfetante na água, as bactérias elas podem se esconder nesses sólidos que estão na água, nesses sólidos que causam a turbidez, e o desinfetante, o cloro, o ozônio que mataria essas bactérias, não vai agir nelas. Aí essas bactérias, elas não vão morrer, porque elas vão se esconder atrás desses sólidos. Por isso que é importante que a água que a gente consome, ela tenha um valor de turbidez pequeno. Que o valor máximo de turbidez permitido é 5 unidades de turbidez. Então, sólidos dissolvidos mudam a cor da água.
sólidos em suspensão alteram a turbidez da água. Mas às vezes é um pouco confuso pensar nisso, né? Eu gosto de pensar da seguinte forma. Vamos supor que eu tenho um copo d'água e eu pego um pacotinho de suco Mid ou suco Tang, qualquer tipo de suco daquele suco de saquinho. Aquele suco de saquinho, ele tem o quê? Sólidos. Aqueles sólidos, eles vão se dissolver na água, não vão? O sólido suco Mid, ele não se dissolve na água quando você coloca? Então, eles são sólidos dissolvidos. E quando eles se dissolvem, eles não vão mudar a cor da água. Por exemplo, quando a gente faz um suco de laranja, a água vai ficar laranjada. Um suco de morango, a água vai ficar vermelha, porque eles se dissolvem na água e mudam a coloração. Já a turbidez são os sólidos que não se dissolvem na água. Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, um copo cheio de água e eu coloco grãos de café. Ou, aliás, o pó de café. Eu misturo esse pó de café na água gelada. O que vai acontecer? Esse pó de café ele não vai se dissolver, ele vai ficar lá boiando na água. Ele é um sólido. Esse sólido que está boiando na água, ele está suspenso na água. Então, ele vai causar a turbidez, ele vai impedir que a luz passe e ele vai deixar essa água turva. Então, esses sólidos eles podem estar em suspensão, eles podem estar dissolvidos, ou às vezes, quando a gente tem sólidos maiores, eles não vão estar soltos na água. O que eles vão fazer? Eles vão abaixar, eles vão se sedimentar na água. Esses sólidos que baixam, que não se dissolvem, que não estão soltos na água, que ficam lá embaixo, a gente chama de sólidos sedimentáveis. Uma outra característica física da água é a condutividade elétrica, que é a capacidade que a água tem de conduzir íons. Ela é uma medida importante porque quanto mais poluída a água, maior vai ser a capacidade dela de conduzir íons de energia. Então, a gente usa medir a condutividade para saber se essa água está com alguma fonte de poluição. Além das características físicas da água, a gente também tem as características químicas, os parâmetros químicos, que falam sobre a composição química da água. Um dos principais é o pH, que é o potencial hidrogeniônico da água. Esse potencial ele vai de 0 até 14. Quanto mais próximo de 0, mais ácida é essa água. Quanto mais próximo de 14, mais básica, mais alcalina é essa água. A água, para ser potável, para ser adequada para a vida aquática, ela tem que estar próxima da neutralidade, geralmente de 6 a 9,5. Outras características também da água, não sei se vocês já ouviram falar dela, é a dureza. A água pode ser dura. Na verdade, ela não é dura igual uma pedra. A dureza da água, ela é uma medida da quantidade de sais alcalinos, de cálcio e magnésio que tem nessa água. E por que ela é importante? Porque quando essa dureza, esses sais alcalinos dessa água, eles estão muito grandes, eles estão muito elevados, quando a água é uma água que a gente considera dura, porque tem muito desses sais alcalinos, ela é uma água que ela vai ter um sabor desagradável, ela vai ter um efeito laxativo, e quando a gente for lavar a louça, for lavar o cabelo, ela vai reduzir a formação de espuma. Outra coisa também que é ruim quando a água tem uma dureza elevada, quando ela tem muito desses sais alcalinos, é que a água vai começar a dar aquelas incrustações na tubulação. Sabe quando a gente pega na torneira e tá cheio daqueles negocinho branquinho nela que atrapalha a gente a abrir a torneira? Pode dar isso também na tubulação, por conta do excesso desses sais de cálcio e magnésio. Então, a gente chama isso de dureza da água. A gente também costuma medir na água os nutrientes que tem nela. Cloretos, ferro, manganês, nitrogênio, fósforo. Esses componentes químicos alteram as características químicas da água. Os cloretos, por exemplo, eles podem indicar que quando a gente tem um valor elevado de cloretos, de sais com cloro, a gente pode ter muito esgoto nessa água. O ferro e o manganês, eles podem deixar a água mais avermelhada. Vocês já perceberam que lá no IFTO, lá no nosso campus, às vezes, quando a gente chega no banheiro, tem umas manchinhas vermelhas lá na pia, onde sai água, porque a água que vem lá para o IFTO é uma água de poço. E as águas de poço, elas podem ser ricas em ferro e manganês. Por isso que a gente não bebe a água diretamente sem tratamento. A água que vem pra gente, ela é uma água tratada, né?
Outra característica, né, química, como eu falei para vocês, são os nutrientes de nitrogênio e fósforo. Eles são nutrientes muito importantes para a gente medir, principalmente quando a gente vai trabalhar com esgoto, porque o excesso de nitrogênio e fósforo causa um fenômeno chamado eutrofização. Ou seja, nitrogênio e fósforo é comida de planta. Então, quanto mais nitrogênio e fósforo tiver na água, mais vai ter planta, porque mais comida vai ter para essas algas. E essas algas vão aumentar demais, vão crescer muito na água e não vão deixar a luz do sol entrar na água para as plantas que estão lá embaixo fazer fotossíntese. Não fazendo fotossíntese na água, não vai ter oxigênio. Não tendo oxigênio, o que acontece? Os peixes morrem, a vida aquática morre. Vocês já devem ter estudado isso em tratamento de esgoto e em poluição, né? Outra medida importante da água é o oxigênio dissolvido. Quanto de oxigênio tem nessa água? Por que ela é importante? Ela é importante para saber se tem oxigênio suficiente para as plantas e para os peixes que estão nessa água poderem sobreviver. Um valor ótimo, bom de oxigênio é o valor de 8 mg de oxigênio por litro dentro da água. Se esse valor de oxigênio diminui muito, quer dizer que não está sendo feito fotossíntese lá dentro. Ou seja, tem algum problema nessa água e os peixes podem começar a morrer porque não vai ter oxigênio suficiente para eles. Então, o oxigênio dissolvido é uma medida muito importante das características químicas de corpos d'água, né? O oxigênio dissolvido ele está ligado a outras características, que é a matéria orgânica. Quando a gente quer saber se tem muita matéria orgânica na água, ou seja, se estão jogando muito esgoto, se tem alguma coisa que está atrapalhando essa fotossíntese, a gente mede uma coisa chamada DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Ou seja, quanto de oxigênio que está sendo utilizado pelas bactérias para oxidar, para decompor aquela matéria orgânica. Se as bactérias elas estão usando muito oxigênio para decompor a matéria orgânica, elas estão tirando o oxigênio que os peixes usam para respirar. Então, se está muito pequeno esse valor de oxigênio, né, porque as bactérias estão consumidas, a gente tem uma demanda bioquímica alta, então isso é ruim. Quanto maior a demanda bioquímica, geralmente menor o valor de oxigênio. Se as bactérias estão usando oxigênio, os peixes não vão poder usar ele. Ele não vai estar disponível para os peixes. Então, os peixes podem acabar morrendo. Não sei se vocês já perceberam, mas tudo o que acontece de ruim nos corpos d'água geralmente é porque jogou esgoto, o esgoto deu matéria orgânica, as bactérias pegaram essa matéria orgânica, consumiram o oxigênio e no final das contas sempre quem morre é o coitado dos peixes, né? Quando a gente tem muito esgoto na água, além de medir a demanda bioquímica, a gente também mede a demanda química de oxigênio. Ou seja, quanto quimicamente de oxigênio que a gente está gastando, que as bactérias estão gastando para poder decompor essa matéria orgânica. Também pode ser medido na água alguns componentes orgânicos que são tóxicos, como agrotóxicos, detergentes e produtos químicos que podem causar danos à saúde. Outra característica também importante da água são os parâmetros biológicos e microbiológicos, ou seja, os micro-organismos que estão vivendo nessa água. Um dos micro-organismos que são mais importantes para a gente medir, que a gente sempre ouve falar deles, são as bactérias do grupo coliformes. Por que são medidas justamente essas bactérias do grupo coliformes? Porque essas bactérias, elas habitam o intestino de animais de sangue quente. Então, não tinha um jeito assim da gente medir todas as bactérias, todos os vírus, tudo que causasse doença. Era muito difícil. Então, quem se convencionou a medir? Vamos medir os coliformes, que são bactérias, é um grupo de bactérias que está no organismo dos animais de sangue quente. Se a gente achar coliformes na água, quer dizer que o que estava no organismo dos animais de sangue quente está nessa água. E o que tem no organismo dos animais de sangue quente? Fezes. Então, para poder medir se essa água está contaminada por fezes, por material que possa causar doença, a gente mede essas bactérias, porque aí é só um tipo de análise. A gente analisa dois tipos de bactérias.
Primeiro a gente analisa os coliformes totais, que são todas as bactérias do grupo coliformes. Quando a gente acha a presença dessas bactérias do grupo coliformes, quer dizer que a gente pode ter fezes de animais de sangue quente na água. Feita essa análise, a gente faz uma outra análise, que é dos coliformes termotolerantes. Esse tipo de coliformes, eles estão presentes no intestino dos seres humanos. Então, se a gente acha na água coliformes termotolerantes ou chamados coliformes fecais, quer dizer que a gente achou nessa água fezes de seres humanos, entendeu? Então, sabendo disso, a gente sabe que essa água, se a gente achou essas bactérias, essa água está contaminada, ela está imprópria para consumo. É claro, a gente pode fazer uma série de análises de materiais, de micro-organismos que estão na água. A gente pode analisar enterobactérias, a gente pode analisar as algas que estão presentes na água para poder saber como que está sendo feita a fotossíntese. Todos esses micro-organismos, eles podem ser analisados. O que é importante vocês saberem? Que a gente tem características físicas, que dizem respeito como que está a temperatura, a cor, o odor e os sólidos dessa água. Características químicas, que dizem como é que estão, como é que estão os elementos químicos que estão dissolvidos nessa água. A gente tem muito nitrogênio, nós temos muito fósforo, temos pouco oxigênio, tem muita matéria orgânica para as bactérias poderem oxidar, porque elas indicam para a gente se tem uma contaminação por algum despejo ou algum esgoto. E também nós temos as características microbiológicas, que falam sobre os micro-organismos que estão presentes na água. Entre eles, os mais importantes, coliformes totais, termotolerantes. E também as algas, né? Para a gente saber como é que tá as características dessa água, né? Como é que estão os seres vivos dessa água.